Território com Rosa Fortini. Olá, bom dia a todo mundo. Quarta-feira, mais um dia do quadro No Território com Rosa Fortini, em que a gente bate um papo com algum representante da assessoria técnica independente mais conhecida como ATI, Rosa Fortini. E quem vai bater um papo com a gente hoje é a Graziele Fortini, coordenadora do projeto ATI, que vai contar um pouco o que a assessoria técnica Rosa Fortini fez neste ano de 2025 aqui na região. Graziele, bom dia, bem-vinda, líder. Bom dia, Júnior, bom dia, ouvintes da Líder FM, é um prazer poder estar aqui novamente para falar um pouquinho do nosso trabalho com todos vocês. Graziele, qual é o papel de uma assessoria técnica e por que ela deve ser independente? Então, a assessoria técnica independente, ela existe no sentido de garantir os direitos da população atingida. Foi uma conquista, de toda a comunidade atingida desde o rompimento da barragem de Mariana em 2015. E essa letrinha independente é justamente para trazer mesmo o significado da palavra, É uma assessoria que é exclusiva para os atingidos pelo rompimento e tem essa independência justamente para não estar vinculada a nenhuma empresa que foi a causadora do desastre. E quais são as atividades que vocês desenvolvem com as comunidades e quantas pessoas fazem parte da equipe e quantas pessoas vocês atendem? Nós hoje atuamos no território de Santa Cruz, Rio Doce e Chapotó. Temos cerca de 31 pessoas que atuam na equipe técnica e hoje desenvolvemos um trabalho com cerca de 5.000 pessoas dentro desses 3 territórios. É um trabalho de acompanhamento técnico, tem a produção de informações, é realizado reuniões, seminários, contribuímos também com a sistematização de dados para facilitar, numa linguagem mais acessível para as pessoas que são atingidas. E contamos com uma equipe multiprofissional para desenvolver esse trabalho. Então, tem vários técnicos de várias áreas, o que fortalece o trabalho e garante com que as informações cheguem de forma adequada para a comunidade atingida. E qual balanço você faz da atuação do Rosa Fortini em 2025? Teve alguma conquista importante do território de Rio Doce, Santa Cruz do Escovado e também de Chapotó? O trabalho em 2025 ele foi marcado por uma atuação muito intensa em função do acordo de repactuação, que foi assinado em novembro de 2024. Então, exigiu da assessoria técnica e também de toda a comunidade atingida reformular a forma, de trabalhar, o entendimento. Algumas informações que a gente tinha muito fácil acesso, hoje é um pouco mais demorada, tinha uma governança e esses entes que faziam parte dessa governança, eles também modificaram, Então, hoje tem muitas tratativas que são feitas a partir do governo, o Ministério Público, que era uma figura que a gente trabalhava muito a miúdo, ele também faz parte, mas hoje não tanto quanto antes. E isso fez com que a gente tivesse que reformular um pouco a forma de trabalhar. Mas destaco algumas ações que foram consolidadas aí ao longo de 2025, que foi a questão do fortalecimento dos espaços de participação social. Então, os conselhos federais, o conselho estadual, inclusive tem pessoas do território que fazem parte desses conselhos e são instâncias importantes onde o atingido participa, fala, tem voz e coloca o seu olhar sobre aquela política pública, sobre o que foi implementado e tem previsto de ser implementado através do acordo. Uma outra ação muito importante foi em relação à garantia de direitos ao auxílio financeiro emergencial a várias pessoas dentro do território que são tradicionais, e isso era uma luta desde 2015, quando houve o desastre. Então ainda tinha muitas pessoas no território que não tinham tido acesso a esse auxílio. Então, através do nosso trabalho, do trabalho das comissões de atingido, foi possível viabilizar isso. Então, tem mais de 600 pessoas hoje dentro do território recebendo esse auxílio emergencial. E isso fortalece também, e é uma forma de compensação pelo desastre que ocorreu. Uma outra ação também foi programa de mulheres, que está previsto no acordo para ser implementado. Nós conseguimos realizar várias reuniões no território, com 300, 400 pessoas que participaram ali. E é importante também porque a mulher, ao longo desse desastre, ela foi invisibilizada.
Então, nesses espaços de reuniões, de discussões, foi um momento delas serem ouvidas, delas se colocarem, né, delas se sentirem juntas ali, né? Não é um problema de uma só, mas é um problema de todas, e junto também pensar soluções. Uma outra ação foi em relação às inconsistências graves na metodologia de cálculo que foi colocado pelas empresas em relação ao auxílio financeiro emergencial. Então, através de laudos que foram indicados junto à comunidade, junto à assessoria, foram enviados para o Ministério Público Federal e está em vias de ser viabilizado um valor maior do que as pessoas receberam, né? A gente fez com que as empresas reconhecessem que elas estavam erradas e provavelmente elas vão corrigir esse valor e atualizá-lo. Foi também realizado algumas conquistas de espaço, de fala, de escuta, né, junto ao MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Defensoria Pública da União. Então, eram espaços que antes a gente não tinha entrada. Então, a partir do acordo de repactuação, isso também foi possível fazer e os atingidos também foram ouvidos nesses espaços. Essa foi a forma que o novo acordo da repactuação do Rio Doce, assinado no final do ano passado, influenciou no planejamento e na execução das atividades da ATI em 2025? Sim, a gente teve que fazer uma reformulação, né, dentro do que nós desenvolvíamos e reprogramar o nosso planejamento de trabalho para se adequar às novas exigências do acordo, né? Então, isso demandou da equipe muito estudo, muita leitura, para poder entender, principalmente do jurídico, né, o que quer dizer cada anexo do acordo. Cada anexo trata de um assunto, de um tema, então muito complexo, mas nós vemos trabalhando nesse sentido de fazer com que a informação e a formação chegue até a população atingida para que ela possa lutar pelos seus direitos de uma forma em pé de igualdade, né, seja com o governo, seja com as empresas. Graziele, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Júnior. Estamos sempre à disposição. É um prazer. Tá aí, conversamos com a Graziele Fortini, do Centro Rosa Fortini. Muito obrigado mais uma vez a Graziele. E você que nos ouve, acompanhe as informações do processo de reparação seguindo o Centro Rosa Fortini nas redes sociais, @Centro Rosa Fortini, ou acessando o site www.centrorosafortini.com.br. No território, com Rosa Fortini.